Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços do agronegócio. Veja os destaques de hoje. Mercado do boi gordo ofertado e com queda nas cotações em metade das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Dia morno para as cotações do açúcar, com o mercado de olho na valorização do real e na oferta da Índia. Dia de realização de lucros para o café, com as bolsas testando novos limites para as cotações. Cotações do milho lideram altas nas commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. E Chicago monitora condições climáticas da América do Sul, logística e escoamento da safra de soja no Brasil. E a terça-feira foi de queda para os preços da arroba do boi gordo em São Paulo, com o aumento na oferta de animais e com as vendas de carne em ritmo lento, o preço da arroba de todas as categorias acabou caindo. As cotações do boi e da vaca caíram em torno de R$ 3,00 por arroba. No caso do boi gordo, foi para R$ 317,00 tanto em Araçatuba quanto em Barretos. No caso da vaca gorda, R$ 287,00 por arroba. Para a novilha, o preço recuou R$ 2,00 por arroba e a novilha foi comercializada a R$ 308,00 em São Paulo. A escala de abate no estado, em média, é de 9 dias úteis. E não foi só em São Paulo que o preço da arroba recuou, não. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 16 registraram queda, 2 subiram e as demais permaneceram estáveis. As altas foram registradas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e também em Alagoas. Ambas as praças com negócios aí de R$ 305,00 por arroba. Como eu disse, em São Paulo, tanto Araçatuba quanto Barretos recuaram para R$ 317,00. Vamos ver mais cotações no mercado físico, análise da Scott Consultoria. No Triângulo Mineiro, R$ 302,00, mercado em queda por lá. Em Redenção, no Pará, R$ 282,00, também mercado em queda. Em Cuiabá, no Mato Grosso, mais um dia de queda, R$ 310,00 aí para a arroba do boi gordo. O Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, explicou ao Notícias Agrícolas que a maior oferta de fêmeas tem ajudado a alongar as escalas de abate e pressionado as cotações na maioria das praças pecuárias. Ele acredita que até maio essa participação de fêmeas nas escalas de abate vai continuar exercendo esse papel baixista aí nas cotações e que uma melhora consistente no preço da arroba só deve acontecer no segundo semestre. Veja o que ele disse. A partir do momento que a gente tem o pasto secando, que vai acontecer o primeiro toque, você vai ter um descarte fêmea um pouco mais acentuado. Então, eu acho que o que está vendo agora é um pessoal se adiantando a tentar vender uma fêmea um pouco melhor, porque sabe desse contexto, né? O pecuarista não é bobo, ele está no mercado faz anos, décadas, então ele sabe desse horizonte, né, onde o capim começa a perder a qualidade, ele tem que ofertar um pouco mais. Mas eu acho que assim que cessar esse período de oferta de fêmea, que deve acontecer de agora até maio, em alguma janela provavelmente com mais intensidade, provavelmente quando começar a secar, após cessar isso, e eu acho que cessa aí no primeiro semestre, a fêmea vai ficar bem ausente do mercado, bem ausente da oferta, e como eu falei até agora, o problema de tudo isso, ou seja, o maior problema que nós estamos vendo em termos de volume é de fêmea, não tanto de boi. O estado de São Paulo, por exemplo, se oferta muito pouco boi, boi pronto mesmo, boi bom aqui mesmo. Você vê que tem pouca gente segurando, mas tem muita oferta, por incrível que pareça, de fêmea. Talvez novilha, talvez vaca. O mesmo se repete em todos os outros estados. Então, acho que assim que terminar essa oferta, e eu acho que deve ser a última oferta da virada do ciclo, né, da fêmea, eu acho que o segundo semestre para frente a gente tem chance de ter uma arrancada forte de preço, que a gente vai ficar muito, né, pode ser que potencialize essa alta até do boi do segundo semestre, justamente porque a gente vai ficar livre dessa oferta extra de fêmea, que acho que está sendo a última oferta, assim, limpando o fio da meada, o que precisa ser limpado mesmo da fêmea para a gente realmente entrar numa virada de ciclo um pouco mais robusta, um pouco mais forte. Então, acho que não acho que tem muita surpresa em termos de preços para cima agora no primeiro semestre, mas eu acho que a gente pode
segurar ou pode aguardar uma boa surpresa de preço em termos de arrancada para o segundo semestre. E a Secex atualizou os números de exportação de carne bovina brasileira agora no mês de fevereiro. Até a segunda semana do mês foram exportadas 99,8 mil toneladas de carne bovina, na média diária 10 mil toneladas embarcadas, um aumento de 6,2% em relação à média diária exportada no mesmo período de 2024. O preço médio da tonelada ficou em 4.900 dólares por tonelada, uma alta de 9,3% na comparação ano a ano. Vamos às cotações na B3, vamos ver como o mercado se comportou. Fevereiro 312,10, uma queda de 0,35%. Março R$ 304,90 por arroba, uma queda de 1,17%. E o abril R$ 298,80, uma queda de 1,26%. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Açúcar praticamente estável em Nova York, com baixas na Bolsa de Londres, devolvendo aí parte dos ganhos da última sessão. Segundo especialistas, os preços do açúcar continuam sustentados pela valorização do real, o que tira a atratividade das exportações brasileiras e na menor produção da Índia, que traz dúvidas sobre um possível excedente exportável daquele país. Vamos então às cotações. Primeiro eu mostro para vocês Nova York. Lá em Nova York, março fechou a 20,52 centavos de dólar por libra-peso, uma alta aí de 10 pontinhos. E olha só, o maio ficou estável, 19,16 mesmo valor de fechamento de ontem, e o julho 18,78 também sem alteração nos preços. Vamos ver Londres. Londres caiu, maio 541,80 dólares por tonelada, uma queda de 540 pontos. O agosto 523,20 dólares por tonelada, uma queda de 480 pontos. E o outubro 513,70, queda de 370 pontos. E o Leonardo Silvestre, lá do grupo Araí Energy, explicou ao Notícias Agrícolas o que está acontecendo com a oferta da Índia e por que isso tem trazido tanta instabilidade, na verdade, ao mercado. Veja a entrevista. Hoje o mercado ele está muito pautado na Índia. Então a Índia é um dos principais players. O Brasil é o primeiro, né? O segundo, dependendo do ano, é a Índia, em terceiro, Tailândia. E a Índia ela está trazendo um pouco de preocupação para o mercado, sendo que a gente tinha uma perspectiva de trazer uma exportação em torno de 32, 33 milhões de toneladas de produção, desculpa, e de exportação 3 milhões. Hoje o mercado está falando de uma produção de 29 com uma exportação no máximo de 1,5. Sendo que até o momento, o que a gente viu no mercado foi uma exportação em torno de 500 a 700 mil toneladas. Então, o que está mexendo com o mercado é como que a Índia está se comportando na parte da safra. E a gente já teve cenários do passado que a Índia poderia especular, ou especulou de fato, e jogou o mercado tanto para cima, tanto para baixo. Então há uma certa desconfiança de como que está sendo o real posicionamento da Índia. E agora o mercado do café. A terça-feira foi de queda para os preços do café lá na Bolsa de Nova York, movimento de realização de lucros sendo registrado. Segundo analista e diretor da Faros Consultoria, o Haroldo Bonfá, existe muita preocupação quanto à capacidade de entregas do Brasil e também preocupação por conta aí do elevado preço ao consumidor final, que pode limitar a demanda lá na ponta final. Haroldo lembrou que os 4 dólares por libra-peso no vencimento maio é um suporte importante e esse patamar, e se esse patamar for rompido, podemos ver aí um movimento de baixa mais acentuado lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver então os preços em Nova York como encerraram hoje. O março 419, uma queda aí de 75 pontos. Olha o maio, 405,25 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 215 pontos. E o julho 390,30, com queda aí de 310 pontos. Esses são os números de encerramento lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver o que aconteceu em Londres.
Londres acabou encerrando aí com leves altas, como você está vendo na sua tela. Cotações para Londres. O março, 5.738 dólares por tonelada, uma alta de 40 pontos. O maio, 5.721 dólares por tonelada, uma alta de 41 pontos. E uma alta de 44 pontos para o julho, que fechou a 5.678 dólares por tonelada. Temos também as cotações nas praças comercializadoras de café, que tiveram um dia negativo aí. Poços de Caldas, por exemplo, no sul de Minas, recuou 0,38% a R$ 2.640 por saca de 60 quilos. Em Machado, R$ 2.570, uma queda de 4,81%. E em Campos Gerais, lá no sul de Minas, queda de 0,74% a R$ 2.690 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. As cotações futuras do milho lideraram as altas nas commodities agrícolas hoje lá na Bolsa de Chicago. Os analistas da Agriinvest destacam que entre os fatores para a alta de hoje estão onda de calor na Argentina e o bom desempenho das exportações de milho dos Estados Unidos. Além disso, o trigo também em alta ajudou aí a dar suporte para o milho. Vamos começar dando uma olhadinha no fechamento do milho lá na Bolsa de Chicago. Na sequência, a gente vê como encerrou o trigo também. Primeiro o milho, então, em Chicago. Março, 5 dólares e 2 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75, uma alta até importante sendo registrada hoje. O maio, 5 dólares e 15 centes por bushel, 7 pontos de elevação. E o julho, 5 dólares e 18 centes por bushel, 7 pontos mais 25. Vamos ver o trigo. Trigo lá na Bolsa de Chicago, também com boas altas. Março, 6 dólares e 4 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. O maio, 4 pontos mais 25 de elevação, fechando aí a 6 dólares e 17 centes por bushel. E o julho, 6 dólares e 30 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. E a Conab divulgou hoje o andamento das safras de milho aqui no Brasil. O plantio de verão já segue para o seu encerramento. Os trabalhos estão concluídos, segundo a Conab, em 98% da área projetada e a colheita já atinge 21% das lavouras, isso no caso da safra de verão. No caso da safrinha, 36% das lavouras foram semeadas no Brasil, mas ainda esse percentual está bem atrás do mesmo período do ano passado, quando a gente já tinha 45% de área plantada. Mas se a média de plantio segue atrasada no Brasil, no Paraná, segundo o maior produtor de safrinha, o plantio tem avançado bem. O analista do DERAL, Edemar Gervásio, falou ao Notícias Agrícolas e confirmou que o plantio deve encerrar dentro da janela ideal de plantio. E isso é positivo, na fala aí do Edemar, para a produtividade do milho safrinha lá no Paraná. Veja o que ele disse. Até a semana passada a gente estava com quase 50% da área estimada aí de mais de 2 milhões de hectares plantados no estado do Paraná. E a expectativa é que nessa semana a gente ultrapasse esses 50% aí de certa forma bastante tranquila. E nos próximos dias aí já temos um grande avanço, aí, especialmente ali na região norte, que começou o plantio a partir da semana passada, de forma mais intensa. Então devemos ter um avanço bastante significativo no plantio, especialmente na região norte, porque a região oeste que já tem um plantio bastante avançado, aí, já superando aí os 70%, 80% da área estimada para a região já foram plantados. Então a região oeste, ela naturalmente planta antes e está bem dentro do calendário ideal aí preconizado pelo zoneamento agrícola. E pensando em janela, Edmar, deve ficar dentro de uma janela ideal esse plantio de safrinha no estado? Nesse momento, a gente espera que o plantio ocorra de forma bastante tranquila, como já está acontecendo, né? Então, a gente pode hoje já cravar que mais de 50% da área estimada do milho segunda safra foi plantado dentro do período ideal que preconiza o zoneamento agrícola. Esses outros 50%, que em grande parte a região norte do estado, já está plantando e provavelmente também plantará dentro do período ideal, que daí para a região norte a gente tem uma janela um pouco mais extensa, né? Ela vai até meados de março aí em algumas regiões o plantio do milho segunda safra e a gente ainda temos aí mais de um mês, aí, mais de 30 dias para esse plantio acontecer.
E aqui no Brasil, a B3 acabou encerrando com leves altas nos primeiros vencimentos, como você vê aí na tela, março a R$ 80,75, uma alta de 0,44%. O maio encerrou com uma ligeira alta de 0,01% a R$ 76,92 e o julho R$ 72,92, alta de 0,16%. Os analistas da Agrinvest apontam que a demanda interna está muito aquecida e isso tem sido impulsionado principalmente pelo processamento de usinas de etanol e também por conta desse atraso que a gente viu aí em termos percentuais aí do plantio da safrinha. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja fecharam com leves altas na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, numa sessão após o feriado nos Estados Unidos. Os negócios voltaram com foco sobre as condições climáticas da América do Sul para a conclusão aí da safra 24-25 e, no caso do Brasil, com olhos também para a logística e o escoamento da nova oferta que já sofre com o atraso da colheita, mas aos pouquinhos vai se recuperando. Segue também a atenção sobre os novos passos de Donald Trump em sua política tarifária, os impactos das relações entre China e Estados Unidos para o mercado da soja e dos seus derivados e também por conta do comportamento do dólar. Vamos às cotações lá na Bolsa de Chicago. Março fechou a $10,38 por bushel, uma alta de 2,5 pontos. O maio, 10,55, 2,75 de alta. E o julho, $10,71 por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E o dólar fechou hoje em baixa, aos R$ 5,69, em mais um dia de leilão de dólares aí pelo Banco Central. O Banco Central vendeu um total aí de 3 bilhões de dólares em linha com a venda de dólares com compromisso de recompra. É a terceira intervenção cambial na gestão aí do Gabriel Galípolo. No exterior, a atenção vem da geopolítica. Um telefonema entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o da Rússia, Vladimir Putin, parece que eles concordaram aí em iniciar, pelo menos, negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Há uma expectativa crescente aí para que os países comecem a discutir um acordo de paz. Além disso, investidores estão aguardando nesta quarta-feira, dia 19, a ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que terminou com a manutenção dos juros lá naquele país entre 4,25% e 4,5% ao ano. Com essas informações, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A semana está começando, tem mais fechamento do mercado ao longo dos próximos dias e você é o nosso convidado. Quer saber mais detalhes, mais informações? Não deixe de acessar o noticiasagricolas.com.br. Até amanhã!